Na aula passada, então, a gente viu algumas demonstrações referentes às condições para a resolução da equação de Laplace, né? É um caso bastante especial, que é a situação onde a gente não tem cargas, né? Então a gente pode considerar que o Laplaciano, né, do potencial é igual a zero em todos os pontos, né? E as cargas elas vão ficar restritas à fronteira. Então a gente conseguiu demonstrar, por exemplo, que o valor do potencial em qualquer ponto pode ser calculado pela média, e a gente fez por caso de um unidimensional, e depois o 3D, né, o 2-dimensional fica implícito, né, que a gente pode calcular o valor do potencial em qualquer ponto como uma média aritmética do potencial em torno de uma esfera ou de um círculo, né? Então, na aula de hoje, a gente pode enunciar alguns teoremas para a solução da equação de Laplace. E depois, certamente a gente vai ter tempo de começar a iniciar alguns métodos possíveis de solução, né? No caso, para achar o potencial, né? Então, o primeiro teorema, teorema 1, ele diz o seguinte: se a gente tem potenciais, né, soluções V1, né, V2, ou equipotenciais, né, V1, V2, Vn, forem soluções, ou funções, né, não equipotenciais, funções, V1 de xyz, V2 de xyz, vamos colocar aqui, ó, xyz, V2 de xyz, Vn de xyz, né, forem soluções da equação de Laplace, então V, que pode ser escrito como uma C1 vezes o V1, mais uma C2 vezes o V2, mais assim por diante, Cn, Vn, isso daqui pode ser representado de uma forma mais compacta como Ci, uma somatória em I de Ci e Vi, né? Também será a solução, né? Também será solução, e esta é mais geral. Então, tipicamente, a gente tem que procurar uma solução geral e não uma solução particular. Às vezes a gente tem mais de uma solução, a gente tem que considerar as duas, senão a gente tem uma solução incompleta, que cada uma delas separadamente também são soluções, mas talvez não a solução completa, tá? E a gente pode checar esse teorema da seguinte forma, ó, Laplaciano de V, né, tem que ser igual a zero, né? Essa é a equação de Laplace, portanto, Laplaciano de V será Laplaciano aplicar na somatória, né? Ci, Vi. Isso daqui é uma somatória em I do Ci, e eu posso aplicar, já que o Ci é uma constante, né? Não deriva, o Laplaciano em Vi, né? E como VI são soluções, né? Pois VI são soluções, né? Então o Laplaciano também tem que ser zero. Então, obviamente, eu vou somar Ci vezes zero, né? Então isso daqui é zero, ou seja, CQD. Demonstrei.
né? Então, podemos somar as soluções para satisfazer as condições de contorno e obter uma solução geral, né? Podemos somar as soluções individuais para satisfazer as condições de contorno, ou seja, pode ser que eu tenha diferentes soluções em diferentes condições de contorno, né? E aí, somando todas as soluções e obter a solução geral, né? Bom, basicamente como em equações diferenciais, né? Teorema 2, ele já é um pouquinho mais um pouquinho mais difícil de se entendê-lo, né? Ou realmente aceitá-lo, né? É o teorema da unicidade, né? Ou seja, uma solução ela é única a menos de uma constante. Então, ó, se duas soluções da equação de Laplace para um problema geral, né, que satisfaz as mesmas condições de contorno, diferem quando muito por uma constante. Ou seja, a ideia é que se V1 é uma solução e V2 é uma outra solução, V1 é igual a V2 mais uma constante. É isso que a gente quer concluir, né? É isso que o teorema diz. Então vamos olhar para o seguinte caso. Vamos olhar uma situação onde eu tenho uma superfície fechada S, superfície fechada, tá? E vamos colocar nessa superfície fechada regiões que seriam as nossas condições de contorno, por exemplo, digamos que sejam condutores, né? Então eu teria aqui uma superfície S1, aqui uma superfície S2, aqui uma superfície S3, né? Essas superfícies são condutores, né? Então, os condutores, eles estão, né, dentro do volume V0, né, que é delimitado, digamos, pela superfície S fechada externamente, tá? Agora, eu quero deixar claro para vocês que quem é o volume V0 de interesse? O volume V0 de interesse, para a gente poder aplicar a equação de Laplace, né? Então, V0 é o volume onde não temos cargas, né? E a gente sabe que na superfície do condutor eventualmente pode ter carga. Então, percebe que V0 é o volume que é delimitado pela superfície S e subtraindo os volumes devido às superfícies metálicas S1, S2 e S3. Então, eu estou interessado nessa região. Ou seja, essa região rachurada em amarelo é, de fato,
a região de interesse, onde eu quero checar o teorema da unicidade. Tá? Então a gente vai dizer, ó, supondo que V1 e V2 são soluções, né? São duas soluções, em V0, né? Vou até colocar assim, ó, em V0, né? Volume onde exclui aqueles metais e que possuem as mesmas condições de contorno em S, S1, S2 e assim por diante, até Sn, né? Então, estas são condições, então vamos colocar aqui, ó. Estas são condições que definimos para VI, né? Então, o valor, né, das diferentes soluções. Na superfície, S1, S2, S3, assim por diante, né? Ou seja, SI, né? E o campo também é dado por dVi AdN, ou seja, o gradiente do V, produto escalar, quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer que eu estou pegando o gradiente do V, produto escalar com na direção normal. Estou olhando sempre para a direção normal à superfície, ou seja, o campo em cima da superfície desses condutores. Então, eles têm essas condições. Ele acaba nessas condições. E aí é o seguinte, ó, seja, né, mais uma hipótese, seja V, né, eu vou dizer que é a diferença entre V1 e V2, por exemplo, tá? De tal forma que se eu aplicar o Laplaciano em V, né, eu vou ter o Laplaciano em V1, que é solução, menos o Laplaciano em V2, que também é solução, portanto é zero, né? Então são duas soluções de Laplace, lembra que a gente somou, né? Aqui eu subtraí, dá na mesma, né? Somar o menos, menos 1 como uma constante multiplicativa, né? Aquele C1, C2, né? Multipliquei por menos 1, né? Então tem que dar zero pelo primeiro teorema. E aí agora a gente vai pegar, isso daqui é uma hipótese, né? Vamos aplicar o teorema de Gauss, né? Que é o teorema da divergência, só para lembrar. Na seguinte quantidade, né? Um vetor F que é escrito por esse potencial V, né? Que é a solução, que multiplica o vetor gradiente de V. Percebe? Vou até colocar um abuso de linguagem aqui, ó, para vocês perceberem que isso realmente dá um vetor, né? O gradiente do V é um vetor, que é proporcional ao campo elétrico, né? O E é menos o gradiente do V, né? Então, de certa forma, eu estou multiplicando o potencial pelo campo elétrico, tá? E aí, a gente pode, então, aplicar o teorema de Gauss, né? Vai ser a nossa equação 1. Eu vou aplicar, então, o teorema de Gauss exatamente no F. Então, é divergente do F, né? Que é o quê? V gradiente de V, né? Calculado no volume, integrado no volume, e aonde? No volume V0, né? Lembra? Aquele cara que exclui
as superfícies, né? Então, se eu estou calculando no volume, aplicando as superfícies, o volume dos condutores, né? Então, se eu estou calculando naquele volume V0, né, pelo teorema de Gauss, isso daqui tem que ser integral de superfície fechada, da superfície S, né, do V0, que é o quê? Quem que é a superfície que define o volume V0? Olha lá. Alguém poderia me dizer? Para a gente interagir um pouquinho. Quem são as superfícies que definem o volume V0? O volume fechado, né? Pessoal, vocês estão por aí? Então, o Lucas deu um chute aí. S. Você concorda, Lucas? Eu vou usar você, né, porque você respondeu. Obrigado por ter respondido. Você concorda que se eu usar S, ele vai incluir o volume dos condutores? Então, eu tenho que... exatamente isso, Jonatas. Eu tenho que pegar S menos a soma dos outros, né? Eu tenho que pegar todos eles, né? Então, é S e mais o S1, mais o S papapá, mais o Sn. Eu não vou me preocupar, porque a hora que eu definir o produto escalar, a normal, né? Olha lá, ó. A normal, a S, é esse cara aqui, ó. É esse cara. Mas a normal a esse cara, ela é negativa, né? Ela vai para dentro do volume rachurado. Então o menos lá vai aparecer que o Jonathan colocou. Tá certo? Né? Olha lá, ó. Normal das superfícies dos condutores vão para dentro do volume de interesse. Né? Então vai aparecer um menos lá na hora que a gente fizer os cálculos. Mas a gente não vai precisar se preocupar muito com isso agora. Do que? Do que então? De V, gradiente de V, né? Que é o nosso vetor F, produto escalar com o dA, que é a normal, exatamente vai definir se está para fora ou está para dentro, né? dA, elemento de área. E eu integro isso nessas superfícies. E eu sei que o resultado disso, né? Vai ser zero, né? Vai ser zero. E a gente vai começar a mostrar que realmente é zero da seguinte maneira, ó. Note o seguinte, na superfície fixadas, né? O valor para o VI, ele é uma constante, né? O V2 também é uma constante 2, e assim por diante, tá certo? Ou seja, a hora que eu fizer uma integral, né, em S mais SI mais, assim por diante, Sn, do V vezes, bom, gradiente de uma constante é zero, né, e integro isso daqui no volume, né, devol, né, eu vou ter, né, porque percebe, eu vou ter divergente de quem? Do V vezes o gradiente de V, que é zero. Ele vai anular todo mundo. Tá certo? Esse zerão aqui, ó. Né? Isso daqui, ó, o gradiente de V. Gradiente, desculpe. Gradiente de V, né? Que vai dar zero, né? Porque eu estou calculando em cima das superfícies, né? Não necessariamente em outros pontos. Eu estou calculando em cima desculpe. Eu estou calculando no volume, né? Mas eu posso usar o cálculo nas superfícies, né?
E daí eu V pelo teorema, desculpe, pelo teorema de novo, né? De Gauss, né? dA, vamos colocar assim, vai. Isso daqui tem que ser zero. Isso daqui vai dar zero, tá? Então a gente já sabe que essa integração toda vai dar zero. Então vamos voltar, né? Da equação 1, o que nos dizia a equação 1? Nos dizia que a gente tinha uma integral no volume, né? Do divergente do vetor. Então vamos escrever do lado esquerdo da integração quanto que é isso, né? Então a gente tem que divergente do V, gradiente do V, que é o que a gente tem que fazer, né? Isso daqui dá V vezes o Laplaciano, né? A hora que a gente aplica aquelas propriedades lá do capítulo 1, né? Eu mantenho a função escalar, tiro o divergente do vetor, que no caso é o gradiente, então dá o Laplaciano. Mas aí eu tiro o gradiente da função, faço produto escalar com o vetor, que é o gradiente. Ou seja, isso daqui nada mais é do que o gradiente de V ao quadrado, certo? E sabemos que o Laplaciano de V é igual a zero, né? Foi aonde a gente começou, né? Tudo, né? Vamos voltar ó. Laplaciano de V, vamos colocar em verde, vai. Ó, Laplaciano de V é igual a zero. Volta lá, ó. Laplaciano de V é igual a zero. Lá dentro do volume, né? Vamos colocar no volume V0, tá? Então, realmente, né? A integral vai dar zero, como a gente viu. Eu posso escrever, portanto, que zero é igual a integral no volume V0. Eu tinha descoberto que era zero usando o teorema de Gauss. Agora, usando o lado esquerdo, né, a parte volumétrica, eu tenho que divergente de V... um back aqui. Gradiente de V, né? Devol. Na verdade, integral em V0, né? De apenas gradiente de V ao quadrado devol. Já que esse primeiro termo zerou, né? Por causa do Laplaciano de V é igual a zero. Então, isso daqui é igual a zero, ó. Agora, presta atenção aqui, ó. Se a integral no volume de uma quantidade que é gradiente de V, tá certo? O gradiente de V é o campo, lá dentro de qualquer ponto no volume. Se eu estou somando quantidades positivas, né? Porque mesmo que o gradiente seja negativo, né? Em algum ponto, mas eu estou elevando ao quadrado, então eu sempre estou somando quantidades positivas. Então, ó, gradiente de V ao quadrado é maior que zero sempre, né? E se mesmo assim a integral de gradiente de V ao quadrado devol em V0 é igual a zero, isso implica que gradiente de V ao quadrado é igual a zero. É a única solução. É a única possibilidade, né? Então você percebe? Se o gradiente de V é igual a zero lá dentro
do volume sempre, né? Então, portanto, gradiente de V é igual a zero. Se lá dentro sempre o gradiente de V é igual a zero, né? Uma função V de x, y, z, cujo gradiente é sempre nulo, significa que V de x, y, z é igual a constante, né? Em qualquer ponto. Em qualquer ponto lá no volume, né? Vamos colocar a condição de contorno, né? Se a gente colocar uma condição, né? Suponha que V é igual a zero nas bordas, né? Então, V1 tem que ser igual a V2, né? E, portanto, V1 no máximo pode ser escrito como V2 mais constante, já que V é constante. Ou seja, com isso a gente mostra, né? Teorema mostra, mostramos o teorema, né? Provamos o teorema. Então, vamos voltar uma. Provamos o teorema e a solução é única, né? A menos de uma constante. Né? Eu sempre posso escrever uma solução mais uma constante. Claro, porque a hora que eu fizer a derivada, essa constante vai embora, então eu também sempre vou encontrar o campo elétrico correto, né? Ou seja, o potencial eu sempre posso definir a menos de uma constante. Bastante razoável. Maravilha, a gente vai usar isso daí imediatamente no método da imagem. Então, a ideia desse método é resolver um problema, ou diferentes tipos de problema, trocando uma distribuição de carga complicada por uma distribuição de carga muito mais simples que você saiba resolver. E, de fato, são dois problemas diferentes, mas que têm as mesmas condições de contorno e que geram, no final das contas, a mesma solução. Então, eu posso encontrar, já que a solução é única, eu posso encontrar a solução usando o problema mais simples. Tomando alguns cuidados de não supor que os efeitos, por exemplo, energia, força, etc., vão todos poderem ser pensados ou calculados usando o problema da imagem. Problema imagem só servirá para nos dar o potencial correto, a solução V de x, y, z correta. Tá certo? Então vamos pegar o primeiro caso, que é o caso canônico, né? Todo mundo resolve. E está resolvido no livro também, né? Então, isso daqui é x, y, z, tá certo? E eu vou colocar uma carga mais Q aqui em cima, né? A uma distância D de um plano é melhor fazer o plano azul.
de um plano infinito, né? E eu vou dizer o seguinte, que esse plano infinito, ele está situado exatamente em z igual a zero, né? Tem uma porcaria. Desculpe de um antivírus enchendo o saco aqui. Ele tem... Opa, parou de funcionar. Ele é em z igual a zero, tá? E eu vou dizer mais. Eu vou dizer que a gente vai poder colocar que o V, a equipotencial, né, em cima do plano é igual a zero. É como se ele tivesse aterrado, né? Como se ele tivesse potencial de terra, né? Ou seja, a gente vai dizer, para todos os efeitos, que V é igual a zero em Z igual a zero. E como é um plano infinito metálico, né? Todo esse plano, né, tem potencial zero, é uma equipotencial. Todo plano XY com Z igual a zero vai ter uma equipotencial V igual a zero, né? E mais, né? A gente sabe que como a gente tem uma carga aqui em cima, ele vai induzir uma distribuição de carga, né, na superfície. E a minha pergunta é, quanto que é V? Melhor uma outra cor. Vamos pegar o verde. Né? Aqui, ó. Quanto que é o V de XYZ em qualquer ponto acima da superfície? Quanto será que seria esse valor? Então a gente sabe que vai haver uma distribuição de cargas na superfície, mas não necessariamente é uma distribuição fácil de se prever, né? Então o problema matemático que a gente tem que resolver, né? Vamos lá. O problema matemático que devemos resolver é a equação de Poisson, tá? Para z maior do que zero com um Q em 0,0,d pontual, uma carga pontual. É isso que a gente tem, né? E a gente vai dizer que a gente tem uma distribuição sigma, é uma distribuição sigma de xy, né? No plano. Esse é o problema de cargas que a gente tem que resolver. Ele é um problema mais complexo de se resolver. Agora, as condições de contorno, a gente sabe, né, desse problema complexo. As condições de contorno serão... Lembre-se, a gente sempre vai estar interessado em procurar as condições de contorno no nosso problema. Em todos os nossos problemas. É V igual a zero para Z igual a zero. Independente de quaisquer XY. Qualquer XY. Qualquer valor de XY, mas Z igual a zero, o V é igual a zero. Né? Porque é o nosso plano lá, condutor, como se fosse aterrado, né? Como se fosse, né? V igual a zero. 2. A gente sabe que o V vai tender a zero para a situação, ó, x² mais y² mais z² muito maior do que d². Ou seja, longe das cargas. Longe, ou pelo menos longe da carga, né, pontual. Vamos colocar assim. Longe da carga pontual. Então ele vai tender
a um valor zero, né? E essas são as duas condições que a gente tem. Agora, o primeiro teorema que nós vimos, diz que a solução é única se a gente conseguir satisfazer as condições de contorno. Então, portanto, a gente pode esquecer, né, pelo teorema, a solução será única, né, teorema da unicidade, será única se conseguirmos satisfazer as condições de contorno. É isso que precisa ter a nossa solução V de x, y, z. C0 em cima do plano e C0 tendendo, quando o x, y, z tende a infinito, né? Está muito longe, né? Então a gente pode substituir por um problema, né? O truque, vamos colocar aqui, ó. O truque é substituir o problema em questão por outro mais fácil, mas de igual solução, né? E aí o teorema da unicidade diz que a solução é única, né? Então, ó, vamos lá. Qual seria a possibilidade? A possibilidade, né? Aqui x, y, z. Meu desenho está trocado, mas tudo bem. A possibilidade é eu colocar uma carga mais Q em 0, 0 e D, tá? E se eu colocar uma outra carga menos Q em 0, 0 e D, vai satisfazer exatamente, né? Então, isso daqui é uma distância menos D, aqui é uma distância mais D, né? Eu vou ter V igual a zero no plano. X, y com z igual a zero. Vai dar exatamente isso. E se eu calcular, né, longe, eu consigo mostrar, por expansão em série de Taylor também, que longe, como é uma carga pontual, né, cai com 1 sobre a distância. Então, se eu estiver olhando longe das cargas, ou seja, se a minha distância, né, x² mais y² mais z² raiz for muito menor do que a distância d, então também o meu potencial vai estar tendendo a zero, né? Carga pontual, longe da carga pontual, o potencial vai a zero, assim como o campo elétrico também vai a zero, né? Então, qual seria a solução? Satisfaria o nosso, né, essas soluções, isto satisfaz as condições de contorno 1 e 2, que a gente colocou lá atrás, né? Então, de fato, a gente está resolvendo um outro problema mais simples, mas que nos dá o problema correto, né? Então, ó, como que seria a solução desse problema, né? Eu quero calcular num ponto lá longe, ó, um ponto V, x, y, z, é aqui que eu quero calcular. Vou chamar essa distância de x1, vou chamar essa distância de x2, e aí, ó, o V
de x, y, z, né? Por superposição, né? Duas cargas pontuais é a soma, né? É V da carga positiva, então é 1 sobre 4π ε0 Q sobre a distância, que π1, né? Então é x² mais y² mais z menos d, né? Porque a carga positiva está na posição mais d, então menos d ao quadrado. Essa é a distância, né? Esse é o valor do π1. Raiz, né? A meio. Isso daqui é o módulo de π1. Né? Então, isso daqui, ó, é módulo de π1. E aí, mais a outra solução, só que como a carga lá é negativa, né? Então, 4π ε0, x² mais y² mais z menos com menos, porque está na posição menos, né? Dá mais, dá d ao quadrado, elevado a meio. Essa distância aqui é módulo de π2. Tá? Então, essa é a solução do nosso problema. Né? Essa é a solução do problema. Então, achamos a solução do problema. E nota, né? Faz z igual a zero nessa equação. Para z igual a zero, vai dar x² mais y² mais d² embaixo, né? E do outro lado vai dar a mesma coisa, só que é um menos o outro dá zero. Ou seja, dá zero para todo ponto. Se você faz a expansão em série de Taylor, você vai ver que quando x² mais y² mais z² é muito maior do que d², você também vai a zero. Ou seja, satisfazendo a condição estabelecida no nosso problema. Condição 1 e 2. Então, essa deveria ser a solução do problema posto. Né? Então, eu tenho quem é o potencial. Se eu tenho o potencial, eu posso agora calcular tudo. Posso calcular, né? Então, com a solução, eu posso calcular o campo elétrico, posso calcular a própria distribuição de carga. Tá? Então, vamos calcular a carga induzida na superfície. Né? Se a gente lembrar, né, lá no capítulo 2, quando a gente tratou de força sobre condutores, a gente viu que a densidade de carga, para gerar aquela força, aquela pressão, né, por unidade de área, a densidade de carga poderia ser calculada como menos ε0 dV a dN. Né? Então, isso daqui veio, né? Vamos colocar a setinha contrária. Isso daqui vem, ó, capítulo 2, forças sobre condutores. Tá? E dN, onde? dV a dN, desculpe, dV a dN é a derivada de V, é a derivada de V normal, na direção normal à superfície. Então, basicamente, né, eu posso escrever dV a dN como sendo o gradiente de V escalar N. Tá? É isso que é nosso dV a dN. No nosso caso, né, que a gente tem aqui, ó, né, a normal
a superfície é a direção Z, né? Nosso plano aqui, ó, Z igual a 0, né? V eu sei que é igual a 0 ali em cima da superfície. Aqui tem a carga, aqui está a direção, aqui está o eixo Z. E eu quero calcular o sigma aqui em cima. Vamos colocar azul. O sigma aqui em cima. E a carguinha aqui é vermelha. Tá? A gente tentar manter as cores. Tá? Então, portanto, dV a dN nada mais é do que calcular dV a dZ. E aí eu basicamente faço o produto escalar, né? Se eu fiz o gradiente, né? Olha lá, ó. O gradiente de V é dV a dx na direção x mais dV a dy na direção y mais o dV a dz na direção z. Então, dV a dN igual a gradiente de V escalar n, que é igual a gradiente de V escalar z, no nosso caso particular, né? Se fosse numa esfera, seria produto escalar R, né? Teria que tomar um pouquinho mais de cuidado, fica fácil de ver que dá dV a dz apenas. Tá? Então, com isso, eu posso calcular a minha densidade de cargas na superfície como sendo menos ε0, calcular a derivada parcial com relação a z, né, do potencial, calculado sobre a superfície, né? Ou seja, na superfície. Então vamos lá, o dV a dz era o quê? Vamos voltar lá no nosso potencial, né? Nosso potencial em verde aqui, ó, 1 sobre 4πε0, que tem esses dois denominadores um pouquinho diferentes aí, um do outro. Então, ó, eu posso colocar o ε0, né? Eu coloquei o ε0 já aqui, né? Vou colocar depois. Eu vou colocar o 1 sobre 4πε0, né? Derivada, né? Como é a meio, né? Embaixo, né? Cadê? Volta um aqui, ó. Como é a meio aqui embaixo, né? Então, é menos um meio, cai o menos. Então, vai ficar menos um meio. Aqui. Aí, eu vou derivar, né? Então, aquele denominador vai ficar x² mais y² mais z menos d ao quadrado elevado a 3 meios aqui embaixo. Né? E o que aqui? Só que a hora que eu derivei dentro, o que estava dentro da raiz, eu tenho que derivar também o 2, vai cair um 2 aqui, e vai ter o z menos d aqui. Esse 2 corta com esse 2 daqui. No outro caso, né, como já tinha um menos lá, e a hora que eu derivar vai cair o menos meio também, vai ficar mais. Tá? E aí vai ficar aqui o z mais d, tá? Só que aqui é x² mais y² mais z mais d ao quadrado, também é 3 meios. Ups. Vamos voltar um. Vamos fazer chave. Tá? Com isso, né? Se eu multiplico por menos sigma, né? E calculo em z igual a 0, então eu vou ter sigma. Oh, droga. Sigma de x, y, 0, né? Ou seja, em cima da superfície. O que eu vou ter? Eu vou ter o epsilon vai cortar com o epsilon, um menos
vai acompanhar, né? Cadê? Menos. Então, eu vou ter um menos 2 QD sobre 4π, o ε0 foi embora, x² mais y² mais d² a 3/2. Tranquilo, pessoal? Então, esse daqui seria, bom, substitui, né? Menos QD, ó, o menos que Z vai sumir com mais que Z. E aí eu vou ter um menos com menos vai dar mais, né? Então vai dar mais QD com mais QD aqui do outro cara. Então dá 2 QD. E embaixo o denominador vai ser igual, né? Porque Z igual a 0 e menos D ao quadrado é D ao quadrado, igual ao do outro lado, né? E o menos lá da definição, que estava aqui, ó, continua lá, tá certo? Então não pode esquecer dele. E o ε0 cortou com o ε0 que estava embaixo ali, tá certo? Então aqui, ó, aqui está o cálculo da nossa densidade de carga na superfície. Então, a carga induzida é negativa, né? A carga induzida é negativa, como a gente imaginava, né? E maior para x igual a y igual a 0, né? Ou seja, se a gente tentar fazer um desenho dessa distribuição de carga no plano, né? E aqui é a densidade de carga, a gente vai dizer que é alguma coisa desse tipo, né? Fazer a densidade de carga em assim, já que a gente desenhou o plano dessa cor, né? Isso é uma distribuição assim, ó, tá? E é claro que é 3D isso daqui, né? Que é difícil eu desenhar em 3D aqui. Tá? É esse tipo de distribuição que a gente tem de carga. Uma quantidade maior de carga próximo de xy igual a 0 e conforme vai ficando longe, vai descendo a quantidade, a amplitude de carga que a gente tem lá. Então, quanto que é a carga total induzida, né? Para a gente realmente checar, né? A carga total que induzida na superfície vai ser integrar esse sigma que a gente acabou de calcular vezes dA, né? Então, isso daqui é integrar sigma de x, y, dx dy, né? Em x e em y, de 0 a infinito, né? Menos infinito, né? Vamos lá, menos infinito até mais infinito. Até mais infinito, tá? É o que a gente vai ter que calcular. Teria que calcular. E é muito mais fácil, devido à simetria, né? Calcular em coordenadas cilíndricas. Né? Com um dA sendo um anelzinho de área R dr vezes um dφ, né? Pequeno elementozinho assim, ó, de área, tá?
onde isso daqui é R, isso daqui é dr, né? Isso daqui é dφ, tá? Fazendo o quê? R ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, né? Que é o que a gente tem lá. Então, a gente vai integrar em raios R's aqui, ó. Em raios R's, né? Para cada um desses círculos aí, e vai contabilizar um anelzinho aqui, ó. Espessura dr. Tá certo? Então a gente pode fazer essa continha rapidinho aqui para ver que dá certinho. O sigma de R passa então a ficar menos QD sobre 2π, né? R quadrado mais D quadrado, em vez de x quadrado mais y quadrado, substituo por R quadrado. Isso daqui era a 3/2. Portanto, o Q induzido vai ser integral de 0 a 2π no dφ, integral de 0 a infinito no dr, de menos QD sobre 2π, R2 mais D2 a 3/2, R dr dφ. Pessoal, não sei se para vocês fica claro, mas, bom, integra no dφ, vai dar um 2π aqui, né? Que vai cortar com o 2π que estava aqui embaixo, né? E aí a gente vai ter a menos aqui, né? Menos. A gente vai ter a integral de QD R dr sobre R2 mais D2 a 3/2, tá? Essa integral é muito tranquila, né? Porque, ó, chama o que está dentro de U, né? Então vai dar um 2 RDR, né? Que vai vir o 2 em cima. A hora que eu integrar esse cara aqui, então o 2 vai ficar embaixo, né? Por causa da definição de DR lá em cima, mudando para DU. E a hora que eu integrar o 3/2 aqui, a hora que eu fiz a mudança de variável, vai dar uma integral de 1 sobre U a 3/2, vai dar menos 1 sobre 2, então vai ter um menos, o 2 vai para cima, que vai cortar com aquele 2 da definição, né, da mudança de variáveis, e 1 sobre U a meio. Ou seja, o Q induzido vai dar menos com menos, né, vai dar mais que D sobre o que eu chamei de U, né, raiz de U. 1 sobre raiz de U. Né? Só que isso calculado em R igual a 0 até R igual a infinito. Né? Pegar o plano infinito todo. Né? Calcula. Bom, quando eu substituir R igual a infinito, vai dar 1 sobre infinito aqui, né? QD, né? Não importa. QD sobre infinito. E aqui menos QD sobre R igual a 0 vai dar raiz de D2, que vai dar D, né? Para R igual a 0. Corta, corta. Ou seja, menos Q. Portanto, o Q induzido é igual a menos Q, que é algo que a gente já suspeitava, né? Ou seja, a carga induzida na superfície é exatamente igual, a quantidade total de carga é exatamente igual à quantidade de carga que está acima, né? Na carga que realmente, efetivamente está. Ou seja, né? Se a gente desenhar nosso plano de cargas aqui, né? Com menos Q. Aqui é a nossa carga mais Q, né? E as linhas de campo, né? Elas saem do mais, vai para o menos. Vamos fazer as linhas de campo verde, vai? Né? São umas linhas de campo assim, ó.
essas são as linhas de campo, elas terminam na distribuição de carga. Significa que aqui, ó, o E é diferente de zero aqui em cima, né? A menos próximo de E, quando tende para infinito, claro que o E tende a igual a zero. Mas aqui embaixo, ó, o E é igual a zero. Então, percebe que no nosso problema de carga-imagem, menos Q que a gente colocou, de carga-imagem, né? Se a gente fosse desenhar direitinho, as cargas iam terminar aqui, ó. As linhas de campo iriam terminar aqui, ó. Tá certo? Iriam ser umas coisas assim, ó. Só que percebe que esse problema, onde a gente está desenhando em preto, né? Essas linhas de campo só existem no truque da imagem, não no nosso problema real. Percebe? Isso é importante. Isso é importante, né? Então, tudo certo, a gente conseguiu distribuir uma quantidade de carga menos Q, né, na superfície, exatamente igual à quantidade de carga Q que eu tinha lá, era razoável, né, era meio esperado a indução, mas a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe que tem campo em cima, mas não tem campo abaixo do plano de cargas, né? Não tem abaixo do campo de cargas, né? Porque, inclusive, porque eu coloquei um equipotencial V igual a zero aqui, ó. Além disso, ó, o V é igual a V é igual a zero aqui, e obviamente, se não tem campo aqui, ó, se o E é igual a zero aqui, né? Em toda essa região de baixo eu também vou supor, né, é razoável pensar que se a minha próxima equipotencial a essa equipotencial varia menos de uma constante, né, a próxima solução para fazer tem que ser zero também, então é zero em tudo aqui embaixo. Ou seja, abaixo do plano infinito, todas as minhas equipotenciais que eu posso desenhar é zero. É um potencial zero abaixo. Totalmente. Né? Que satisfaz novamente aquela minha condição de contorno que eu coloquei lá no início do problema. Percebe que tudo bate, tudo está coerente. Então, realmente, parece que é fácil de usar essa substituição para resolver meu problema. Agora, vamos olhar assim, e quanto à energia, né? Força e energia no problema usando a carga-imagem. Pergunta é, eu usei a carga-imagem para calcular o potencial. Eu não conseguiria, né, determinar a densidade de carga, mas eu saberia que a quantidade de carga induzida na superfície seria menos Q, né? Mas eu não saberia fazer a distribuição. Mas como eu tenho a solução, eu conseguia determinar a distribuição, já que eu conhecia o potencial na superfície. Sabia que o campo elétrico tem que sair perpendicular à superfície, já que é um condutor. Né? Então, por isso que eu fiz a derivada do campo, né? Desculpe, eu fiz a derivada perpendicular à superfície. E aí, com isso, usando aquelas equações que a gente deduziu no capítulo 2, para a força entre condutores, a gente conseguiu achar uma expressão que nos dava
a carga, densidade de carga na superfície, tá? Acabamos de fazer. A pergunta é, e agora? A gente consegue calcular a força e a energia? Bom, a gente pode olhar que a força, né? A força calculada pela carga-imagem será idêntica à integrada, considerando a densidade de carga na superfície, tá? Então, carga-imagem, né? Ó, força vai ser o quê? Mais Q lá em cima, menos Q lá embaixo, aponta na direção Z, isso é meio óbvio, tá na direção que liga as duas cargas, né? Ou seja, tá na direção Z. Tá para baixo, né? Ou seja, a força, né, sobre a carga que eu coloquei está para baixo, ou seja, ela está sendo atraída para a superfície. Lembra que a gente comentou lá atrás que a hora que a gente colocasse uma carga e induzisse uma carga na superfície, aparecia uma força atraindo essa carga para a superfície? Então está atraindo para a superfície, dividido por 4π ε0, né? Distância ao quadrado. Bom, qual é a distância? A distância é 2d, né? Ao quadrado. Né? Então, isso daqui é a força, né? Isso daqui é menos 1 sobre 4π ε0, Q quadrado, sobre 2d ao quadrado. 4d ao quadrado. Então, dá 16 π ε0d quadrado, se a gente quiser, na direção z. Tá? Isso daqui é usando a carga-imagem. Tá? Agora vamos usando a integração. Então, de novo lá, ó, no capítulo 2, né, a gente tinha lá que a força calculada, né, sobre uma superfície devido a uma distribuição de cargas, né, era isso. Ó. Lembra que a gente calculou? Então vamos calcular qual é a força que está sobre a superfície. Sobre a superfície. Eu calculei a força em cima da carga mais Q. Está apontando para baixo. Se eu calcular a força que a carga mais Q faz sobre a superfície, calculando agora por esse outro método, deve dar o mesmo resultado, só que apontando para cima, na direção Z positivo. Certo? Onde? Vamos continuar aqui. Ops. Onde o N é igual ao Z, né? Nossa superfície está no plano XY. Ou seja, ou F é igual a F de Z, né? Na direção Z. É isso que eu vou calcular. E o F vai ser o quê? Vai ser uma integral de Fzinho dA, né? Fzinho dA. Toda a área. 1 sobre 2 ε0. O sigma, né? Que a gente tinha lá atrás. Vai lá, volta lá e pega, né? Menos QD sobre aquela raiz, né? Então, dá Q quadrado, D quadrado, menos ficou elevado ao quadrado. Era sobre 2π, né? Então vai ficar 4π ao quadrado. E aqui, em vez de integrar em xy, eu vou de novo integrar em coordenadas polar, né? Cilíndricas, né? Polar. Isso daqui é integral de 0 a infinito, RdR, lembra? R quadrado mais D quadrado, elevado a 3 meios, né? Só que como eu estou elevando sigma ao quadrado, né? Então, 3 meios, o meio foi embora. Ficou só o cubo aqui. Né? Integra
essa quantidade, vai dar, ó, o 2π vai embora, né? Bom, tem um 2 aqui da integração, ε0, 4π ao quadrado, q quadrado, d quadrado. Integral de r dr. O meio lá, né? Tinha esse meio. 2π. Tá tudo tá aí, né? r dr, 0 até infinito, sobre r2, d2 a 3. Se eu integro isso, vai dar q quadrado, d quadrado, sobre 4π ε0, né? Esse cara cortou com esse cara, esse π cortou com esse π aqui, ó. Então só sobrou um π, o ε0. E a integral, né? Se vocês olharem com cuidado, vai dar isso, ó. 1 sobre 4 aqui, r d2 ao quadrado, e isso daqui calculado de 0 a infinito. Tá? Ou seja, a força é da Q ao quadrado D ao quadrado sobre 4π ε0, 2D ao quadrado, né? A hora que eu terminar o cálculo aí, né? Infinito vai a 0, em 0 vai dar D ao quadrado, eu coloquei o 4 para dentro, né? E isso daqui está ao quadrado, né? É a mesma coisa, né? Na direção Z. Ou seja, isso daqui vai dar F igual a Q quadrado, mais, né? Mais. Né? Mais. Né? Infinito vai, o primeiro termo, menos, menos com menos dá mais. Só que o 1 sobre infinito vai dar 0. Né? Então ficou mais 4π ε0, e eu posso escrever 2D, cortei um D quadrado com um D quadrado daqui de baixo, 2D ao quadrado. Ah lá, ó, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Sobre a carga dá menos 1 sobre 4π ε0, Q quadrado sobre 2D quadrado. E o outro dá Q quadrado mais, né? 4π ε0, 2D quadrado. Ou seja, se a gente desenhar aqui, ó, nosso plano de cargas, eu tenho, e a carga aqui, eu tenho essa força e essa força aqui. F mais Q e F no plano. Ou seja, F mais Q é igual a menos F no plano. Como a gente esperaria, né? Como a gente esperaria. Tá? Então, tá certinho, conseguimos calcular de um jeito ou de outro. Então, é claro que é mais fácil calcular usando a carga-imagem. Aí a pergunta é, eu posso também calcular a energia usando a carga-imagem ou a carga pontual? Não. Aí que tá. No caso da energia, não podemos usar a carga pontual. Ou seja, o W pontual é igual a menos 1 sobre 4π ε0,
Q quadrado sobre 2D, né? Eu tenho uma carga aqui, né? Mais Q, uma menos Q aqui, né? E essa distância é 2D. A energia total é fácil, só pega o potencial, né? Que é 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre a distância, que é 2D, multiplica pela carga. Como é uma carga negativa, menos, né? Então, essa seria a energia das cargas pontuais, né? Do problema de carga pontual. Isso daqui é diferente do nosso problema. Energia do nosso problema já é diferente, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a distribuição, né? E integrar a força vezes dl, né? Então eu tenho aqui, ó, vamos voltar vai. Ups. Vamos colocar o nosso plano de carga aqui, a nossa distribuição de carga aqui, né? Distribuição. E a gente colocou a nossa carguinha aqui, mais Q, né? E ela tem uma força, está sendo atraída para o plano, né? E eu posso calcular a força, né, do trabalho. Qual seria o trabalho para trazer essa carga até aí? Ou seria o equivalente a colocar todas as cargas que estão na superfície naquela distribuição que está lá, né? Então, ó, vamos calcular o trabalho. Vamos calcular o trabalho de F' igual a menos F, né? Que é a força oposta, né? Então, o W de F', menos infinito, até D, para trazer, né, essa carga até a presença da distribuição de dl, né, vai ser igual ao quê? Uma integral de infinito até D, bom, 1 sobre 4π epsilon 0, Q quadrado sobre 4z2 dz, né? Estou fazendo o problema equivalente. Então, o nosso W vai dar 1 sobre 4π epsilon 0 menos, né? Por causa da integração, Q quadrado sobre 4z. Vou calcular desse ponto até esse ponto. Ou seja, o W vai ser menos Q quadrado sobre 4π epsilon 0 4D sobre 4D. Tá? Poderia fazer por pedacinhos, por densidade de carga também, mas é mais fácil já calcular direto assim. Tá? Então, compara esse resultado aqui, ó. Compara esse resultado com esse resultado. 2D dividido por 2D e esse daqui é dividido por 4D. O resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Tá certo? Então, percebe que o trabalho, né, no final das contas, metade, né,
para trazer a carga na presença da superfície e induzir carga na superfície, induzir essa carga na superfície, o trabalho para induzir carga na superfície, do que o trabalho que eu teria, né? A energia gás, que seria uma energia negativa, ou seja, eu ganharia energia potencial, para trazer uma carga até uma distância igual a 2D na presença de uma carga pontual imagem. Então, se eu trouxesse na presença de uma carga pontual, né, o problema da carga pontual, daria isso, né? Esse 1 sobre 4πε0 Q quadrado sobre 2D. Né? Eu ganharia essa quantidade de energia. Eu vou ganhar metade disso no caso do nosso problema real. Eu ganho metade da energia. Né? Potencial elétrica. E por que isso? De novo, é fácil de você pensar o seu problema, né? Vou sugerir para vocês, pense o seu problema como isso daqui, ó. Trabalho é igual a epsilon sobre 2 de integral de E quadrado de vol sobre todo o espaço. Né? E agora, olha só, aquilo que a gente tinha desenhado lá atrás. Ó. Aqui, ó, aqui a gente tem campo. O E é diferente de zero. Mas aqui o E é igual a zero. Né? Tá certo? E no nosso problema de carga imagem, a gente teria campo. Então, percebe? Eu integro aquele problema e divido por 2, porque eu só tenho metade do espaço contribuindo para a minha energia. Então, somente a parte superior, somente essa parte superior contribui. Para a energia. Ou seja, é razoável pensar que o resultado daria realmente a metade. Ficou claro para vocês isso tudo? Por isso que eu falo, cuidado, gente. Cuidado na hora que vocês fizerem cálculos, porque vocês vão ter problemas que, tudo bem, né? Vocês conseguem calcular, mas na hora de calcular força, calcular a densidade de cargas induzidas na superfície, ou calcular a energia total gasta para induzir essas cargas, você tem que tomar cuidado na hora de considerar o problema da carga imagem. Então, para a força ele funciona, mas para a energia não. Né? E fica bem claro aqui, né? Se eu integrasse em todo o espaço o campo elétrico, né? Não poderia, né? Porque num dos problemas, no problema da carga imagem, tem linhas de campo ali embaixo, mas no outro não tem. Vai lá, Vitor. É o Vitor que levantou a mão? Não, sou eu, professor, é João. Ah, João, desculpe. Fala, João. Tudo bem. Então, peraí. Isso, perdão. Agora sim. Então, eu não entendi exatamente muito bem a filosofia do método. Eu acompanhei as contas, ok, as contas fizeram sentido. Mas eu não entendi muito bem a filosofia de trás desse método. Por exemplo, quando a gente fez aquele problema e você tem uma carga
num cubo, numa aresta de um cubo, e aí você tinha que calcular lá o fluxo numa das paredes, aí você desenhou 8 cubos em volta. Isso. Então você transformou um problema que era mais difícil num problema mais fácil por conta de uma questão geométrica, uma questão de simetria. Exato. Beleza, aí você achou o negócio, dividiu lá pelo número, acho que era por 8, não sei, no final das contas deu 24, 24. 24 lá, um fator 1 sobre 24 avos. Ou seja, você fez uma divisão para retornar o problema original. Porque na verdade o que eu queria era um fluxo, eu queria um fluxo sobre uma parede, né? Percebe? Eu tinha uma carga pontual, eu queria fazer o fluxo numa certa superfície. Eu construí em volta dessa carga pontual um cubo, de tal forma que todas as 4 superfícies das 6 faces do cubo, tá certo? Dariam fluxos iguais sobre cada uma dessas, né? Do jeito que a gente fez lá. Para quem não estava na aula ou não viu esse problema, vai lá e olha o problema que o João está colocando. Então, eu usei a simetria do problema para fazer o cálculo de um fluxo que era muito fácil, porque daí eu poderia usar a tal da lei de Gauss, né? Aquele problema foi trocar uma integral escabrosa, né? Para a lei de Gauss. Eu consegui aplicar a lei de Gauss mesmo numa superfície desgranhenta, quadrada, que o campo não é constante. Em cada ponto daquela parede, o campo não é constante. Mas ele não queria o campo em cada ponto, percebe? Ele queria o fluxo. E aí foi fácil calcular o fluxo. Justo. Aqui nesse problema, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que a gente calcule o campo elétrico, por exemplo. Digamos que se algum maluco queira o campo elétrico ou queira a densidade de carga, calcule para mim a densidade de carga induzida na superfície. Eu vai falar, caracas, como que eu resolvo esse problema? Eu tenho que resolver Laplaciano de V igual a ρ sobre ε0. E o meu ρ é uma carga pontual. No resto do espaço não tem carga. Não tem carga. Eu falo, então tá bom, então eu consigo isolar aonde eu tenho carga, como se fosse uma superfíciezinha metálica, né? Uma superfície de área zero, né? Pontual, que é onde está a carga. Ali vai ser uma condição de contorno. O plano metálico vai ser outra superfície. Também condição de contorno. E o meu teorema fala, meus amigos, o resto não tem carga. Então é o V na região onde não tem carga que você está a fim de calcular. É isso, certo? Ou seja, resolver, na verdade, a equação de Laplace. Laplaciano de V igual a zero. Você fala, então vamos resolver esse problema. Só que resolver esse problema, seja ele em coordenadas que você, qualquer que você escolher, não vai ser uma tarefa tão trivial assim, né? Por exemplo, para você achar o V, ou para você achar a densidade de cargas na superfície que foi induzida. Não vai ser uma tarefa tão trivial. A questão toda é, existe um problema que é exatamente esse probleminha que eu desenhei aqui, ó, de colocar uma carga fictícia que não existe, eu chamo de carga-imagem, do outro lado do espelho, do plano, espelho não, do plano metálico, tá certo? Porque esse problema, coincidentemente, resolve
as mesmíssimas condições de contorno colocadas. Então, as condições de contorno colocadas foram essas daqui em vermelho. Tá bom? Esse problema resolve exatamente. Então, o que eu fiz foi escolher um truque. É o que está escrito lá em cima. Ó, um truque de substituir o problema real que eu tinha por um problema fictício. Que é ó, a carga aqui em cima, a carga aqui embaixo. Vai dar uma solução igualzinha à solução do meu problema. E aí, essa solução é facílima de resolver, certo? Você conseguiu ver essa solução, né? Ou não só você, todos. Então, é que na verdade eu não fiz minha pergunta ainda. Fala, desculpe. Não, tudo bem. Então, aquele problema que a gente fez, que eu mencionei, você fez um truque geométrico e beleza, resolveu o problema. Aqui parece que o espírito da coisa é o mesmo, mas não parece também que não é, porque naquele outro você não adicionou nenhuma carga, nem nada, você fez uma manipulação no domínio, né? Fez um cubo maior e tal. Isso, naquele. Uma carga lá. Não, mas lá eu só queria o fluxo da carga. Aqui eu não quero o fluxo da carga. Aqui eu quero calcular a equipotencial que resolve esse problema complicado. Ó, percebe? O problema é um problema complicado. Vamos lá, ó. Vamos voltar um aqui, ó. Tá vendo? É carguinha aqui. Vamos colocar assim, ó. Carguinha aqui. Aqui tem uma densidade muito maior, depois vai ficando mais rarefeito, né? E uma carga lá em cima. Então tem aquela distribuição de carga que a gente desenhou aqui, ó, que é uma distribuição não homogênea. Percebe? É essa coisa que está aí, ó, dentro da caixinha aqui, ó. É uma distribuição toda feiosa. Então, eu teria dificuldades de resolver a equação de Poisson, né, para esse problema. Mas eu tenho como resolver, né? Eu tenho como usar os teoremas que me diz o seguinte, ó, eu tenho que satisfazer essas duas condições. Eu acho uma solução, satisfaz essa condição. Eu acho uma outra solução, satisfaz essa condição. E eu somo as soluções, tenho a solução geral. Solução geral, satisfazem as condições. Então, para fazer isso, eu consegui achar um problema equivalente, percebe? Vamos voltar aqui. Ups. Aqui. Eu consegui achar um problema equivalente a esse em tela. Tá vendo? O problema em tela é esse. Complicado. O problema equivalente, que dá a mesma solução do problema em tela, é este que está aqui agora. Achar essa carga equivalente nesse caso é fácil. Tá? Agora, por exemplo, ó, vamos lá, isso estaria mais à frente. Tem vários exercícios lá para vocês pensarem, darem uma estudadinha. Eu aconselho vocês realmente olharem. Tá? Por exemplo, ó, qual a solução do problema? Assim, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Infinito aqui, ó. Um plano infinito aqui para cima. Um plano infinito aqui. Lembra que antes era só um plano infinito, tá? Agora tem um plano infinito que sobe aqui. Um plano infinito que vai aqui na direção X. E a gente vai colocar isso daqui tá ligado, né? Os dois lados estão ligados. Isso daqui tá no potencial V igual a 0, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Ó, a uma distância A. Eu vou colocar uma distância A
uma carguinha mais que. E essa carguinha desse outro plano está a uma distância B. Tá? Essa daqui é uma distância B nesse plano. Qual é a solução desse problema? Percebe? Ele vai induzir carga nessa superfície. Então, como é que eu monto essa imagem? a melhor forma? Então, minha dúvida. Entendeu? Então, você pode... Como é que eu sei que a carga mais Q tem que colocar menos Q e não uma outra mais Q ou outra menos 2Q? Exato. Então, você está indo no caminho certo. Ó. Você vai colocar uma aqui do outro lado, né? Uma menos Q aqui, você vai colocar uma menos Q aqui também, tá? Mas percebe que agora você criou duas cargas aqui, ó. Então, você vai ter que, por simetria, colocar uma mais 2Q aqui, ó. Desculpe. Menos Q. Então, é sempre buscar simetria, é isso? Isso. Você vai buscar simetria. Aqui é B, né? Aqui tem uma distância B do outro lado. Aqui é uma distância A desse lado. E aí você vai buscar a simetria da carga que você vai colocar, tá? Tem que lembrar aqui, ó. Aqui você vai colocar alguma coisa também. Aí você vai ter que dar uma olhada. Mas percebe? Você pode continuar esse plano aqui, ó, né? E aqui vai ter zeros aqui embaixo. Aqui vai ter zeros aqui também. Então você só tem potencial zero aqui, potencial zero aqui. Mas você pode continuar, porque zero aqui do outro lado também. Só que ele vai ter que zerar aqui em cima da superfície, no plano... vamos colocar vetorizinhos aqui, vai. Vou colocar vetores aqui. Aqui é Z... onde tem essa interrogação, eu chutaria com mais Q também. Isso, mais Q. Tá? Então, aqui, ó. Isso daqui, peraí, vamos ver. X, Y, Z. Então, ó, você tem um plano que está zerado, o plano XZ, e o outro plano XY. Só que só metade dele. Dando um quadrantezinho, né? Dando um quadrantezinho. Então, pergunta é um problema lá no livro, eu acho. Esse daqui, ó. Quais e onde? A pergunta é exatamente, eu comecei a responder. Qual ou quais e onde colocar as cargas e imagens. De tal forma que você satisfaça as condições de contorno. De novo, tem que estabelecer a condição de contorno. Sim, esse meio quadrante aqui, zerado em cima dele, em X, em Y, em Z. Né? Esse plano aqui, XY, qualquer valor, Z igual a zero, e também qualquer valor positivo para XY, Y igual a zero. Para XZ e Y igual a zero. Percebe? Então, no caso, as condições de contorno são as únicas que são necessárias e suficientes para poder usar esse método. Tipo, a simetria ajuda, mas ela não é necessária nem suficiente. A simetria... Não, a simetria, no final das contas, de certa forma, vai determinar a sua condição de contorno, né? É claro, a gente está dizendo que o potencial é zero ali, né? Percebe que eu disse o potencial V é igual a zero. Eu disse quanto que é o valor do potencial. Eu falar, o que eu tenho que fazer para o potencial zerar exatamente ali. Aí do outro lado, você percebe? Eu coloquei uma carga que faz com que o potencial zere exatamente ali. Tá? Tem um outro exemplo que vai ficar mais claro. Esse daqui a gente já resolveu, mas a gente vai resolver de novo aqui. Que horas são? 20, 40, 21. Pelo menos eu vou só montar e deixo vocês pensarem, né? E a gente termina a aula. A aula que vem a gente recomeça ele do mesmo ponto. Carga linear e imagem linear.
Percebe? Eu coloquei uma carga pontual. Agora imagina o seguinte, imagina que eu tenho um plano aqui, ó. Mesma coisa, plano infinito. Tá? Plano infinito, né? V igual a 0, aí, e ele está exatamente na posição XY. XY, no plano XYZ é igual a 0, ele está. E aí eu vou colocar, ó, um fio aqui, ó, um fio que está a uma distância, vamos continuar aqui, isso daqui é assim, que está a uma distância D, que carrega um lambda de carga. E o fio é infinito também, vai? Vamos colocar fio infinito, né? Para conta ser fácil. Então, como que seria esse meu problema? Olha esse plano e olha o fio a partir do eixo Y saindo na sua tela. Assim, ó. Essa é menos lambda ou lambda? Oi? É menos lambda? É mais lambda. É mais lambda. Mais lambda. Mais lambda, tá? Eu vou mudar minha nomenclatura aqui para... Vamos ver. Eu fiz X aqui, tá? Desculpe. Eu fiz X aqui e eu fiz Y aqui. Tá? Para seguir meu desenho. Então você vai ter o Y aqui. Você vai ter, que é o seu plano, né? Que é o seu plano. É o seu plano aterrado. Tá? V igual a 0. Tá? E eu vou colocar aqui, ó, né? X. Eu vou colocar a uma distância D essa minha distribuição mais lambda. Tá? Você percebe que vai acontecer a mesma coisa, vai gerar uma distribuição de cargas aqui em cima do meu plano. Né? E provavelmente é fácil de imaginar que seria uma densidade de carga negativa igual, né, o equivalente ao mais lambda, integrado no fio todo. Percebe? Porque agora tem uma densidade, carga por unidade de comprimento do meu fio. Para ter a carga total, eu tenho que multiplicar a densidade pelo comprimento. Agora eu vou distribuir uma carga negativa de igual quantidade em cima de uma superfície, que é o plano. Certo? Então, aonde que eu colocaria a outra carga? Aí fica para você me dizer. A carga imagem. Aonde você colocaria, João? Putz, aí, pera, eu tenho que pensar um pouquinho. Não, você sabe, você acabou de dizer. Cara, eu colocaria do outro lado D ali. Exato! D, só que entrando no plano. Exato, aqui, ó. Você colocaria aqui, ó. Menos lambda a uma distância D, né? Menos D, né? Tá do outro lado. Tá do outro lado do plano, do seu XY. Certo? Morreu. Morreu. É esse problema que você tem que resolver. Agora, fala para mim. Você já sabe resolver esse problema. Né? Ó, mesma coisa. Eu quero calcular num ponto qualquer do espaço. V de x, y, z. Né? O z, né, não vai importar, porque no plano todo tem simetria, tem carga.
né? Então o fio tá paralelo, né? Tá paralelo aí. Ah, desculpe, eu falei besteira, gente. Eu coloquei do jeito que eu coloquei meu desenho, eu coloquei, do jeito que eu fiz meu desenho, vamos tirar esses nomes aqui, porque senão vai confundir todo mundo, né? Eu coloquei no eixo Z, né? Mas na verdade eu transladei aqui, ó. Eu coloquei a carga, né? Bem em cima do eixo X a uma certa distância D, né? Paralelo, e esse cara corre ao longo do eixo Z, né? O Z sai aqui da tela, né? Esse daqui é o Z chapéu, saindo da tela. Isso, saindo para cima aqui, saindo positivamente da tela, né? Então é assim que eu coloquei meu fio, tá? Então eu consigo calcular lá num certo ponto, né, essa distribuição. Eu consigo calcular para essa distribuição duas soluções. Isso daqui é um R2, isso daqui é um R1. Lembra que a gente calculou? Lembra que ele dava uma equipotêncial? Lembra que ele dava umas equipotênciais assim, ó, centrada aqui, ó, em x0 e y igual a zero, y0 igual a zero, né? Tá aqui, ó, essas equipotênciais que saem, tá? Eu vou calcular lá naquele ponto, né? Aqui também, passando por esse ponto, tem uma equipotêncial. E a equipotêncial vai ficando cada vez maior até que aqui em cima, ó, ela fica em cima e fica zero, né? Lembra desse problema que a gente resolveu? Lembra? Vocês lembram, né? Então, ó, quanto que dava esse tipo de problema aqui, ó? Lembra? V de xy, né? Era menos lambda sobre 2πε0. Resolve lá, quiser por Gauss, né? Depois integra, né? ln do R1 menos o ln do R2, né? R1 e o R2. Isso daqui vai dar menos lambda sobre 2πε0 ln de R1 sobre R2, tá? E aí a gente resolve aquelas equipotênciais, né? Só resolver as equipotênciais é o mesmo problema. Esse problema já estava resolvido. Eu não preciso mais resolver ele de novo, tá? Só fazer conta, se a gente quiser achar onde é o x0, o y0 a gente já sabe, né? Aonde que está centrado essas equipotênciais circulares, né? E o raio delas, né? E cada uma delas depende do V que você vai estar escolhendo, qual equipotencial você está escolhendo. Percebe? Eu achei o problema. Eu achei uma solução. Essa solução está aqui. Você vai falar, então tá bom, e agora me acha, então, quanto que é a distribuição em cima da superfície? Né? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos fazer assim, azul. Distribuição em cima da superfície, xy, é igual a menos ε0, derivada de v, a dz, é z, né? Vamos lá. Não. Nesse caso é a dx. Eu mudei, né? Nesse caso é a dx. Por isso que tem que olhar o problema. Né? A dx, né? Porque a normal, a superfície minha aqui, ó, tá na direção x, né? Volta no meu desenho aqui, ó. Normal, ó. A normal tá na direção x chapéu, né? No meu desenho, tá? Calcula
calcula e você acha em cima da superfície, você vai estar em cima da superfície, né? Para x igual a 0, né? Você acha quanto que é o potencial, quanto que é a distribuição de cargas. Então, na verdade, é para y e z. Não é para x e y aqui, não. Troquei. Y e z. X igual a 0. X igual a 0 é a superfície do plano, né? A gente vai achar. Mesma coisa. Mesmo tipo de problema que a gente fez anterior. Só conta, tá? É só continha que a gente vai fazer. O interessante, talvez vale, eu vou deixar esse problema para vocês como questão de caso. O legal que dá para você fazer é para usar o mesmo problema. Vocês podem usar o mesmo problema, né? Que aqui tem uma equipotencial aqui, um condutor. E imagina que você tenha aqui, ó, um cilindro condutor. Tá vendo? Isso daqui também é uma equipotencial. Equipotencial. Digamos que ele está ligado, ó. Digamos que isso daqui está ligado no ground, né? V igual a 0 aqui. E digamos que você colocou uma bateria e colocou um V aqui, ó. V0. Então aqui a equipotencial é igual a V0, né? Então você consegue resolver a mesma coisa, né? Mesma coisa. Essa daqui, ó, é uma equipotencial, né? Que tem um certo raio, que está centrada num certo x0 e num certo y igual a 0, para a gente chegar usar o mesmo tipo de problema. E aonde estaria a minha distribuição? Aqui, ó. Aonde estaria? Eu teria que colocar uma certa distribuição mais que aqui, né? A 2D, se isso daqui é D, desculpe, vamos voltar um, falta um, e isso. Se isso daqui é D, a gente colocaria A1 menos D, uma outra distribuição. Percebe? Então, em vez de você resolver esse problema complexo, que é um plano aqui no ground e um cilindro que está nessa posição, x igual a 0, y igual a 0, né? Há um potencial V, e é claro que vai estar saindo linhas de campo aqui, ó, saindo mais e vai menos, né? Então, umas linhas de campo assim, sempre saindo perpendicular, chegando perpendicular. Percebe a complexidade do problema? Percebe que esse problema é o cão chupando manga? Como se fosse? Percebe? Mas eu consigo resolver esse problema complexo, não que a gente vai resolver isso, mas eu consigo resolver esse problema complexo substituindo pela adequadas distribuições lambda e menos lambda. Tá vendo? Volto para o problema daqui, ó. Então eu coloco uma distribuição lambda numa posição. Percebe que agora eu estou fazendo o inverso. Eu sei aonde é o centro do condutor. A distância 2D, a distância D, desculpe aqui, ó, que está desenhada aqui, não é a posição do centro. Tá? É aonde eu vou colocar a minha distribuição de carga fictícia. Que percebe? Nesse exemplo, eu não tenho uma distribuição de carga. Eu tenho um plano infinito e um cilindro infinito, cuja superfície do cilindro está no potencial V0.
sei lá, tantos volts. Como que eu resolvo esse problema? Como eu acho as linhas de campo? Como eu acho o E? Como eu acho o V em todos os pontos do espaço? Volto para trás e substituo o problema em preto, desenhado em preto, pelo problema desenhado com 2 fios infinitos de densidade de carga. Que é um problema que a gente já resolveu lá no capítulo 2. Concorda? Percebeu a aplicabilidade desse tipo de abordagem? Vocês perceberam, né? Não estou falando só para todos. Não estou dizendo. Não estou dizendo que é um problema fácil matematicamente. Eletromagnetismo nunca é fácil, matematicamente falando. Mas, assim, percebe que eu consigo transformar um problema que eu não faria a mínima ideia de como atacá-lo num problema que agora eu sei como atacá-lo. Porque, por exemplo, a gente pode continuar esse problema na aula que vem, ou sugiro que vocês olhem muito mais facilmente nas notas de aula, né? E eu também faço aqui para as notas de aula. Eu consigo escrever o x0, o y0 eu sei, né, que é igual a zero. Mas eu consigo achar x0 em termos do quê? Em termos dessa razão R1, R2, né, que está ligada com o valor da equipotencial, né, por exemplo, valor V0. Lembra desse problema lá no capítulo 2? Está ligado com o valor de V0. Então, eu sabendo o valor de V0, eu consigo achar a posição da equipotencial, que seria o centro do cilindro. Tá? E consigo achar o raio também desse cilindro. O raio desse cilindro é esse aqui. Tá? O raio do cilindro também vai estar ligado com esse valor D, no final das contas, e também vai estar ligado com o V0, o valor da equipotencial que eu estou considerando ali em cima, no caso. Então, com isso, eu consigo propor aonde estaria a posição da carga mais lambda, obviamente, simetricamente, lá do outro lado estaria a carga menos lambda, acharia uma solução como essa que está aqui em cima, na caixinha amarela, que eu acabei de destacar aqui agora na sua tela, né? E se eu tenho essa solução, eu tenho essas linhas de campo verde, por exemplo. É só fazer o gradiente. Aí eu tenho a densidade de carga na superfície. É só calcular o sigma do jeito que está aí, como a gente calculou ontem. Percebe o poder do método da carga-imagem? É bastante poderoso. Pessoal, a gente fica por aqui. Se alguém tiver dúvidas, a gente pode continuar conversando, senão a gente encerra a aula. Mas na aula que vem, eu acho que eu não vou retomar esse problema da carga-imagem. Eu acho que vocês têm que fazer uns exercícios em casa e tirar as dúvidas, né? Ou gerar as dúvidas para perguntar. A gente vai começar a resolver um problema de separação de variáveis. Ou seja, a gente vai resolver a equação de Laplace fazendo separações de variáveis. E a primeira coisa que a gente vai fazer é, por exemplo, sei lá, uma canaleta. Né? Vamos fazer uma canaleta. Aí a gente consegue aplicar a solução de Laplace e ver como são as soluções lá dentro. Né? Tá certo? Depois a gente vai sair da geometria, sei lá, cartesiana, x, y, z, a gente vai para coordenadas, por exemplo, esféricas. Vamos resolver o problema lá da esferazinha metálica colocada num campo constante. Vamos calcular as cargas induzidas em cima da superfície. Aí, para fazer esses cálculos, é mais fácil a gente resolver os problemas usando separação de variáveis. Tá? Isso vai ser na aula que vem. Beleza? Vou encerrando a gravação por aqui. Dúvidas a gente pode
tá fora da gravação.